Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por me proporcionar mais esta oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para mais uma ministração da Palavra de Deus. Agradeço a Deus por esta manhã, agradeço a Deus por este dia, agradeço pela vida, pela saúde, pela graça, pela disposição para estar aqui nesta manhã e poder aqui compartilhar com os irmãos e amigos mais um vídeo mensagem. Queridos, eu quero nesta oportunidade convidar-vos a meditar comigo nos versículos que ora estarei lendo, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o não discípulo, mas o doutor médico Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 6, 7 e o versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra de Jesus, escrita pelo médico, não discípulo, não apóstolo, Lucas. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Glória a Deus. Para a nossa meditação nesta oportunidade, eu quero me ater na parte B do versículo de número 8, que nos diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui eu quero meditar com os irmãos e amigos. O texto em apreço é do nosso conhecimento. Trata-se de um juiz iníquo e de uma viúva, a qual tinha um problema este que cabia ao juiz da cidade resolver para ela, mas que o mesmo não queria lhe dar a atenção, tratando-a com desdenho. Mas pela insistência desta viúva, o juiz, dizendo que não respeitava a homem algum daquela cidade, e que nem mesmo a Deus ele temia, mas como esta viúva me molesta, ele iria atendê-la, iria fazer-lhe justiça, para que não voltasse mais, segundo ele, a molestá-lo. Jesus então mostra
que o juiz, sendo mau, sendo iníquo, contudo atentou para aquela viúva. E Deus? Aí Jesus então diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Então esse é o texto em apreço. E após concluir, afirmando que depressa Deus lhes fará justiça, então Jesus profere essas palavras da parte B do versículo 8. Perguntando aos que ali o ouviam, aos que ali estava presente, se, quando porventura vier o Filho do Homem, uma referência a ele como filho de Maria, como filho de José, e uma referência à sua volta, se ele acharia fé na terra, nos homens, nas pessoas, se ele iria encontrar alguém que tivesse fé nele. E os irmãos há de convir comigo de que nós estamos caminhando e já estamos vivenciando uma verdadeira crise de fé em Deus. As pessoas creem, as pessoas afirmam, creem em Deus, em Jesus, porém não dá demonstração desta fé professada. Porque professar a fé em Jesus, isso é muito fácil. É simples. Abrir a boca e dizer: eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus. Isso é muito fácil. É simples afirmar tal fé em Jesus. E de tal forma, de tal maneira que hoje em dia todo mundo diz e afirma que tem fé em Deus. A gente ouve as pessoas afirmarem que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus. Porém é uma fé morta. É uma fé sem obra. É uma fé sem demonstração pública. Ela é professada, mas não é demonstrada. Ela não é, como se diz, materializada. Porque a fé que eu professo, ela precisa e necessita ser materializada, para que se veja essa fé. É verdade que a fé não se vê, mas as obras, por intermédio desta fé, elas se veem. Elas têm que serem vistas. Porque Deus, Ele não vê obra, Ele vê fé. Porém, por meio destas obras, eu demonstro fé em Deus. Mas aqueles que estão à minha volta, aqueles que me cercam, ou por quem eu sou cercado, eles não veem fé.
mas eles veem as obras decorrentes da minha fé. Então, se eu digo que eu tenho fé, aqueles para quem eu estou afirmando e professando que eu tenho fé em Jesus, eles precisam ver de mim, em mim, obras práticas pelas quais eu possa mostrar a eles a minha fé que eu professo. E Tiago diz isso. Tiago, no capítulo 2, versículo 14, a seguir, ele afirma isso. Tiago fala sobre a fé sem as obras. E as obras sem a fé, ela se torna morta diante de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer, se eu não fizer por fé, eu peco. O próprio Deus diz isso. Tudo que não é feito por fé, eu peco, é pecado. Porque eu preciso ter fé, eu preciso crer em Deus para fazer o que eu necessito, o que eu preciso fazer para Deus. Se eu fizer aleatoriamente, apenas para mostrar para alguém que eu tenho fé, mas no meu interior, no meu coração, eu não tiver esta fé, eu estou pecando. Porque Deus, quando Ele olha para a intenção. Quando Deus olha, Ele olha para o coração. Ele olha de dentro para fora. O homem não. Ele olha de fora para dentro. Ele vê a pessoa fazendo aquilo e logo ele julga e diz: aquele ali é um homem de fé. Aquela ali é uma mulher de fé. Ele tem fé. Olha o que ele fez por aquele mendigo, por aquele pedinte, por aquele morador de rua. Logo, aquela pessoa é julgada e declarada como uma pessoa de grande fé. Ora outra, nós vemos na mídia, nos jornais, nas revistas, os comentários de pessoas que fazem grandes obras de caridade, pessoas que saem pelas madrugadas distribuindo cestas marmitex para as pessoas que moram nas ruas, em um gesto de caridade. Porém, essas pessoas logo são divulgadas na mídia. Quando Deus diz que quando dermos uma esmola, que façamos com a mão direita, para que a esquerda não veja. Bastando apenas que Deus veja. Mas quando fazem isso, fazem no intuito de se propagarem, de divulgarem a sua imagem como pessoa de caridade, pessoa de fé. Mas na verdade, no interior, no coração dessas pessoas, não há fé nenhuma. Não estão fazendo nada por fé.
estão fazendo apenas para serem vistos, estão fazendo apenas para chamar a atenção. É como aquela viúva no templo, quando Jesus ali observava aqueles que lançavam suas ofertas. Jesus observou que aqueles que lançavam suas ofertas, eles lançavam daquilo que lhes sobrava. Mas Jesus observou uma viúva que não tinha nada senão uma única moeda. E ela lançou a moeda na oferta do templo. Jesus então chamou a atenção dos que ali estavam, dizendo: vede aquela viúva, ela lançou muito mais do que aqueles homens que lançaram suas ofertas. Porque eles ofertaram do que sobraram, enquanto ela ofertou de tudo que ela tinha. Então aquela mulher era uma mulher de fé. Era uma mulher que tinha fé. Era uma mulher que desprendeu da única moeda que tinha. Enquanto aqueles homens deram valores muito superior ao da viúva. Porém, porque eles tinham sobrado. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé nas pessoas? É uma pergunta que nós já estamos vendo de antemão o que acontecerá. Porque já estamos vendo que as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas andam mais por vista. As pessoas estão andando mais pelo que vê, pelo que está diante dos seus olhos, pelo palpável, pelo tocável, do que propriamente pela fé. Porque fé não se vê. Fé, pelas obras as demonstra. As minhas atitudes é quem mostra se eu tenho ou não fé em Deus. Porque, como eu disse, o que Tiago disse, se alguém disser que tem fé, mas não tem obra, logo esta fé ela é morta. Não serve para absolutamente nada. Mas se alguém disser que tem obra e não tem fé no fazer dessas obras, essas obras também é morta. Então nós temos que ter fé com as obras. Temos que ter obras pela fé. Pela fé. É o que afirma em Tiago. E hoje nós estamos vivendo em uma era de crente, onde se professa a fé em Jesus, mas não se vê essa fé professada na vida das pessoas. Pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não estão dispostas a entregar a sua vida para Jesus. Pessoas que dizem terem aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, mas nunca entregaram as suas vidas para Jesus.
O Salmo 37, tão conhecido, no verso 5, tão conhecidíssimo, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Isso fala de fé. De fé. Você entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida ao Senhor, e confia nele, e ele tudo fará na tua vida. Isso é fé. Você entrega, porque você confiou em Jesus. Porque você confiou. Ou você confia para entregar a tua vida a Ele, ou você entrega a tua vida a Ele e confia. Que Ele tudo fará na tua vida. Mas, lamentavelmente, estamos vivendo uma era cristã de desobediência, de rebeldia à palavra de Deus. Mesmo afirmando que somos crentes, que vamos para o céu, que somos salvos, que Deus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso Senhor, que estamos servindo a Ele, adorando a Ele, mas não queremos entregar a nossa vida por completa para Ele. Se entrega o espírito e a alma, mas o corpo não se quer entregar a Ele. E é fácil ver isso hoje em dia. É muito fácil se ver isso nas igrejas. É muito fácil, muito simples observar um homem e uma mulher cuja vida não foi entregue para Jesus. Porque quem entrega a vida para Jesus pela fé, porque creu, porque tem fé nele, não anda mais como andava, não anda mais segundo os seus pensamentos, não anda mais segundo os pensamentos do mundo, segundo os pensamentos desta sociedade, que hoje impõe para as pessoas o que elas ou como elas devem ser, para ser agradáveis, para serem bonitas, bonitos. A sociedade é quem impõe, é quem determina o que e como que a pessoa deve ser, tem que ser para ser agradável. Mas quem é crente, quem entregou a vida a Jesus por confiar em Jesus, ouviu de Jesus, creu em Jesus e entregou a sua vida para Jesus, ele não anda mais em conformidade com o sistema deste mundo, com as imposições deste mundo, segundo os seus próprios pensamentos. Mas agora ele anda nos caminhos de Jesus, ele anda nos passos de Jesus, porque João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele escreveu dizendo que aquele que creu em Jesus também deve andar como Jesus andou.
aquele que diz que está em Jesus, que entregou a vida para Jesus, ele também deve andar como Jesus andou. Como Jesus andou. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus exige de todos quanto professam crer, ter fé em Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, que ande como Jesus andou, em santidade, em pureza, em retidão, em novidade de vida, fazendo o bem, testemunhando, testificando, para que Deus seja visto nesta pessoa, por aqueles que a cercam, que o cercam, de maneira que desperte nestas pessoas um desejo ardente por Deus, por Jesus, e venha nos arguir, a nos questionar com respeito a esta fé que em nós eles vê, pela mudança de vida que nós demonstramos para eles neste mundo. Como Nicodemos viu em Jesus. Como Nicodemos viu em Jesus. Nicodemos, ele observava Jesus. Ele observava Jesus. Ele viu que Jesus andava diferente, era diferente, agia diferente. Jesus não era igual, nem mesmo a ele mesmo como rabino, como mestre. Mas Jesus era diferente. Jesus tinha um modo de vida diferente. Jesus não tinha um modo de vida conforme o sistema religioso impunha. Mas Jesus andava de maneira diferente, agradando em tudo a Deus, o Pai soberano. De modo que Nicodemo, vendo isto em Jesus, ele procurou Jesus. Ele foi interrogar a Jesus a respeito daquela fé que ele viu em Jesus. Porque a fé, ela nos dirige, ela nos conduz numa vida que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que bendiz a Deus. A fé que nós adquirimos em Jesus, que nós cremos em Jesus, nos faz obedecer a Jesus sem questionar. Mas nós estamos vivendo hoje um cristianismo de muita profissão, mas sem ação, por fruto dessa profissão. Se professa fé em Jesus, mas não se vê obras como fruto desta fé. Não vê mudança nas pessoas. Não se vê vida nova nas pessoas. As pessoas dizem que vêm a Jesus, que vieram a Jesus, que estão em Jesus, mas não há mudança de vida. A vida de Jesus não está nestas pessoas. Não estão nestas pessoas. Quem olha para os crentes hoje não vê Jesus nos crentes, como se via nos discípulos que seguiam a Jesus. Era fácil conhecer um discípulo de Jesus. Era fácil ver
na maneira de ser, na maneira de vestir, na maneira de andar, na maneira de falar dos discípulos, que eles eram seguidores de Jesus Nazareno. Porque o seu modo de vida os declarava, de maneira que ainda que eles quisessem esconder, eles não conseguiam, porque a vida de Jesus estava enxertada naqueles discípulos. De maneira que aonde eles iam, aonde eles passavam, eles eram conhecidos e tidos como seguidores de Jesus Cristo, o Nazareno. Hoje nós não vemos isto nos crentes. O que nós vemos hoje nos crentes é a estampa da vaidade, do mundanismo, da carnalidade, da sensualidade. O que nós vemos hoje nos crentes é aquela mesma vida velha que eles viviam antes de conhecer a Jesus. A mudança que acontece naqueles que aceitam a Jesus é momentânea. É apenas no período batismal. É apenas enquanto não desceram as águas do batismo. Depois que são batizados, eles voltam às práticas velhas, ao modo de vida velho, aquele pelos quais se pregava para que eles deixassem, para que eles abandonassem, para que eles viessem a Jesus. Eles voltam novamente. É o que nós vemos hoje nas nossas igrejas, e isso é inegável. Então isso é prova de pessoas que nunca tiveram fé de fato em Jesus. Nunca creram em Jesus verdadeiramente. Nunca creram. Jesus dizendo em João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Então quem conhece a Jesus e crê e tem fé em Jesus, Jesus liberta das vaidades, do mundanismo, do pecado, do sensualismo, da carnalidade, do sentimento de andar nu, seminu, de mostrar as vergonhas. Jesus liberta. Porque, irmão, é disso que Jesus veio nos libertar. Irmãos, nós precisamos entender e precisamos incutir nos crentes esta verdade de que o problema do ser humano está na sua alma, na sede das emoções, dos desejos, das aptidões. Precisamos incutir nos crentes que tudo aquilo que nós colocamos em nosso corpo é fruto de um desejo da alma do indivíduo. Porque é na alma, é pela alma que o indivíduo deseja, que o indivíduo tem vontade. Então nós temos que atingir a alma pela pregação, para que essa alma seja liberta e ela venha exteriorizar através do corpo essa liberdade, essa libertação. Precisamos incutir isso nos crentes, porque estamos desassociando o corpo da alma. Como que se o corpo por si só, ele subsiste, quando não é verdade. Sai o espírito do corpo e ele morre. Sai o espírito do corpo e ele continua vivo. Porque o espírito subsiste fora do corpo, mas o corpo não subsiste fora do espírito. Então a vontade
que este homem, que esta mulher externa para o mundo exterior, que ele exterioriza, que ele materializa, é um fruto da alma, é uma ação da sua alma. Aquilo que você traz no corpo, que você deseja no corpo, é fruto da alma, de um desejo da tua alma. Então, quando Jesus diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará, falando para o judeu que queria o apedrejar. Eles indagaram que, por ser filho de Abraão, nunca foram servo, nunca foram escravo, desconhecendo a escravidão interior, em que a alma pelo pecado está presa, escrava, sendo levada a práticas pecaminosas que ferem a santidade daquele que a criou, Deus. Mas que Jesus veio para libertar esta alma, para levar o homem e a mulher a viver em uma novidade de vida. E essa novidade de vida, essa vida nova, que se observará nesse homem e nesta mulher, pela fé, é através do seu corpo. É através do que ele vai exteriorizar, materializar, através do corpo. Então as pessoas vão olhar e vai observar que aquele homem, aquela mulher, que andava nu, seminu, com roupas indecentes, indecorosas, roupas sensuais, agora ele e ela não veste mais. Então vão perceber que houve uma mudança. Uma mudança na alma. Ela foi libertada na alma. Ele foi libertado na alma. Isso é uma realidade. Esta é a verdade. Não se pode desassociar o corpo da alma. Não pode, irmão. Estão pregando para o espírito e para a alma. Como que? Não se precisa pregar para o corpo. O corpo pode ser entregue à vaidade, ao mundanismo. É isso que nós estamos vivendo nas nossas igrejas, irmão. Pessoas presas, crentes escravos da vaidade. Pessoas que ficam na igreja olhando as unhas pintadas, tipo admirando as pinturas nas unhas, idolatrando. Pessoas com roupas sensuais, roupas colando, formoseando o seu corpo. Isso é fruto de alguém que nunca creu, que nunca teve fé em Jesus. Pessoas que até choram, pessoas que até mostram certo sentimentalismo quando se está pregando, quando se está cantando um hino, mas isso é só sentimento vazio, fruto de uma emoção que logo passa e acabou, a pessoa esquece daquele sentimento. Isso é emoção. A pessoa se emociona, chora, mas ela não está disposta a deixar o pecado. Ela não está disposta a deixar a vaidade. Ela não está disposta a deixar esse desnaturalismo que ela vive no corpo. Ela não está disposta. Ele não está disposto a isso. Por quê? Porque não crê. Porque não tem fé em Jesus. Não acredita na palavra de Deus. Não tem fé no que a palavra de Deus exige, no que a palavra de Deus quer de nós, pede como nós vivamos. Não crê, nunca creram, irmão. Há muitos crentes na igreja que eles estão enganados.
eles estão enganados na igreja. Mas enganado porque eles querem ser enganados. Eles estão se enganando pelo conceito que eles fazem de Deus. Eles não creem naquele Deus que a Bíblia descreve. Mas eles creem em um Deus que eles conceitua em seus conceitos. Então eles vão desconsiderando a misericórdia de Deus e vão achando que Deus é um Deus compassivo, é um Deus tolerante, é um Deus que dará um jeitinho brasileiro. E com isso, a pessoa nunca crê em Jesus de fato para obedecê-lo e aceitar de fato a sua santa palavra. É os crentes que nós estamos vivendo hoje. Diz que estão em Jesus, mas não anda como Jesus andou. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como ele andou. E nós sabemos como Jesus andou. Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ungido com o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise de fé na igreja. Os crentes estão deixando de crer naquilo que eles creram. Os crentes estão deixando de ter fé na palavra de Deus como eles tinham. Os crentes estão caindo da fé. Muitos caíram já da fé. Não tem fé no que a palavra de Deus diz, a ponto de se dar, de se obedecer, de se entregar a esta palavra. Vemos aí a igreja do Brás, Madureira. Quem era essa igreja? Hoje é uma igreja descaída da fé. Porque entrou um outro homem lá como presidente, que disse que tudo está liberado, que podem fazer tudo, que lá é proibido proibir. E a igreja voltou ao mundanismo, ao sensualismo. É uma vergonha generalizada dentro dessa igreja. Porque alguns dizem que Deus não está preocupado com a roupa. Deus não está preocupado com a maneira da mulher vestir-se. Veja que coisa do diabo, irmão. Aí as mulheres se vestem com indecência, aonde as vergonhas do seu corpo são mostradas, são vistas. E tem coragem de dizer que Deus não está preocupado com as roupas. Quando nós vemos em toda a Bíblia, Deus preocupado com a maneira de vestir. Porque como eu disse, digo e vou dizer sempre, uma mulher que tem o desejo de mostrar as vergonhas, isso é um problema na alma dela. É a alma dela que não foi liberta, não foi livre. Esse desejo de mostrar sua sexualidade para despertar a libido do homem, ou vice-versa. Isso é fruto de uma alma que não creu em Jesus Cristo, que não tem fé em Jesus, para aceitar a Jesus e aceitar a vontade de Jesus para a sua vida.
então vive na prática desse desejo carnal, nessa falta de vergonha que está hoje dentro de muitas igrejas. E eles combatem os homens, eles atacam os homens, pedindo para que os homens não cobicem, não desejem. Ora, irmão, se você vê uma aranha na parede da sua casa, você vê aquelas teias de aranha, quem que você vai tirar? A teia e deixar a aranha? Ou tirar a aranha? Eu creio, irmão, que você vai matar a aranha. Porque se você só tirar a teia da aranha e deixar a aranha vai fazer a teia novamente. Então nós temos que combater o pecado que leva o irmão, a irmã a pecar. E não combater o irmão e a irmã. Mas o que nós vemos hoje, eles combatendo o irmão, combatendo a irmã, dizendo não cobice, não peque. E o elemento, o agente que leva o homem e a mulher a pecar está ali dentro da igreja. Mas eles não combatem. É engraçado isso. Porque dizem que Deus não está preocupado com a roupa. E nós vemos no Gênesis Deus preocupado com a maneira de Adão e Eva estarem vestidos. Mesmo eles tendo cozido roupa para si, Deus veio, matou um cordeiro, do cordeiro Deus fez vestas para o casal. Lá em Apocalipse, nós vemos Deus dizendo para a igreja, lá no capítulo de número 3 de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, Deus aconselhando a igreja de Laodiceia para que eles comprassem do próprio Deus vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Deus aconselhando aquela igreja a comprar vestidos dele. Oh, aleluia, irmão. E como que alguém diz que Deus não está preocupado com as vestes? Oh, irmão, isso é falta de temor, é falta de conversão, isso é falta de crer em Deus, de crer em Jesus. Isso é fruto de alguém que nunca de fato Jesus os libertou. Continuam presos pelos pensamentos carnais, mundanos, sensualistas. E sobre essas pessoas existe uma sentença de condenação. Porque no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dando-nos a entender que dois tipos de pessoas estão em Cristo: os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Mas ambos estão em Cristo. Porque Cristo, Ele aceita todos que vêm a Ele. Todos que vêm a Ele andam com Ele. Lá estão, dentro da igreja estão os que estão em Cristo e andam segundo a carne, e os que estão em Cristo e andam segundo o Espírito.
São esses dois tipos de crente na igreja. Sobre um deles, os que andam segundo a carne, há uma sentença de condenação. Se não se arrepender, serão condenados. Porque a carne não pode herdar o reino de Deus. Os que estão na carne não herdarão o reino de Deus. E há muitos crentes que andam segundo a carne, estão na igreja, têm posições, obreiros, mas anda segundo a carne, anda segundo os desejos do seu coração, anda segundo os desejos dos seus pensamentos. Nunca foram libertos, porque nunca de fato creram em Jesus. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, e Ele tudo fará. E uma das coisas que Deus faz no homem e na mulher, que confia nele e entrega para Ele a sua vida, é libertá-lo dos seus pecados, é libertá-lo da natureza pecaminosa de Adão. Por isso Jesus disse em João 8,32: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. Se você, irmã, irmão, continua andando nas práticas mundanas, é porque Jesus Cristo nunca te libertou, porque você nunca creu em Jesus Cristo como manda a palavra de Deus. Você nunca teve fé nele com obra, mas sim uma fé sem obra, uma fé morta. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, disse Jesus, sereis livre. Se você nunca foi livre dessa vaidade, desse mundanismo, dessa sensualidade, desse apego zórbito a teu corpo, esse desejo sensual que você demonstra no andar, no sentar, no vestir, no olhar, no falar, é porque Jesus Cristo nunca te libertou, porque você nunca confiou em Jesus Cristo para entregar a Ele a tua vida. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará fé nos homens, nas mulheres? Achará fé na igreja? A igreja está perdendo a fé. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Oh, irmão, temos que admitir isso, que nós vamos de mal a pior. Não adianta querer tapar o sol com a peneira que não consegue. Estamos perdendo a essência da fé. Estamos vivendo uma crise de fé dentro da igreja evangélica. Não se crê de fato em Jesus para obedecer, para entregar a Ele a vida, o corpo, a alma, o espírito, para entregar a Ele totalmente. Estão entregando a Jesus o espírito e a alma, mas o corpo é de si próprio, é de si mesmo. Estão fazendo nele e dele o que querem, o que acham que tem que fazer, que deve fazer, que podem fazer, porque não querem entregar o seu corpo para Jesus Cristo. É uma fé medíocre, é uma fé imparcial. E nós temos que nos entregar a Jesus por completo. Nós temos que entregar a Jesus total.
todo o nosso espírito e alma e corpo tem que ser entregue totalmente para Jesus. Irmãos, amigos, quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele viu que Jesus era diferente. E ele disse para Jesus: bem seis que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos viu em Jesus algo diferente em relação a eles, os rabinos, os mestres, que despertou nele um desejo de saber a razão da fé de Jesus. Que assim o mundo também veja em nós e despertemos nele o desejo de saber da nossa fé. Que fé é esta que leva você a viver diferente? Que fé é esta que faz você se aceitar como você é? Que fé é esta que faz você não se submeter ao sistema desse mundo, que impõe para as pessoas o que elas devem ser, como elas devem ser, para ser agradável ao mundo? Que fé é esta? O mundo precisa ver em nós algo diferente em relação a eles. Diferente nas cores dos cabelos, diferente na naturalidade da cor do cabelo, diferente no corpo, diferente na maneira de vestir, diferente em tudo em nós tem que ser diferente. Mas isso só se faz pela fé. Isso é para quem tem fé. A fé é quem nos impulsiona a viver a vida natural de Deus. Mas essa fé está em extinção nas igrejas evangélicas. Os crentes, por duas palavras, eles se movem fácil da fé. Eles deixam aquilo que tanto eles creram, eles acreditaram. E hoje estão aí se formoseando segundo este mundo pecaminoso, onde está difícil frequentar até mesmo os ambientes da igreja, os ambientes do templo, porque aquela onda de sensualismo que nós temos que conviver lá fora, no trabalho, na escola, no ônibus, nas ruas, nós estamos convivendo também dentro das igrejas. Pessoas que fácil se demovem da fé, que um dia ela creu e aceitou a Jesus e entregou a vida para Jesus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nos envolva na fé, na graça, no poder. E quando Jesus vier, ache fé em nós, ache fé em mim, ache fé em você. O Jesus dizer: se porventura quando ele vier ele achará fé na terra, isso não quer dizer que eu e você tem que estar incluso nessa terra. Faça a diferença, seja diferente, tenha fé em Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Faça a diferença, que quando ele vier ele ache fé em mim, ache fé em você, ache fé em nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde e nos sustente. E desperte cada vez mais em nós esta fé que um dia foi dada aos santos. Que Deus em Cristo te abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.